Nós agora vamos falar sobre empreendedorismo e negócios. Eu sou a Marta Gutiardi, eu sou diretora de diversidade aqui na APP, uma diretoria nova, e eu tenho a honra de apresentar o currículo de 3 currículos bons, então um pouquinho de paciência, por favor. Primeiro, Davi, da Bibu, publicitário, tem um histórico de agências em São Paulo, Nova York e Chicago, muito legal. E atendeu clientes como Samsung, Kimberly-Clark, Unilever, Brasil Kirin, McDonald's, Casper.com e Sanofi. Ok, eu senti o dedo aqui. É apaixonado por atingir e superar os objetivos do negócio através da estratégia de marketing e comunicação. KPIs, métricas e, mais do que tudo, é apaixonado pelas pessoas que fazem tudo acontecer. Seja muito bem-vindo, Davi. Já que eu passo para todo mundo, eu passo o microfone para vocês darem um oi, tá bom? Outra pessoa que está com a gente nessa roda de conversa é o Adalberto Generoso. Ele é fundador e CEO da Iapoli, e é um dos idealizadores do Guia Bolso, ex-sócio e CMO da Chef Time, food tech adquirida em 2019 pelo GPA. Cara, que demais! Mentor de marketing, tecnologia e growth para startups. É também palestrante de estratégia de marketing, performance e digital da turma do curso de marketing digital do Núcleo de Empreendedorismo Tech da USP. Respeito. Tudo bem. E, fechando a nossa roda, o Rodrigo de Oliveira Neves. O Rodrigo é fundador da Vitamina Web, presidente da Anamite, ele vai já explicar direitinho sobre isso. É bacharel em sistemas de informação com ênfase em planejamento estratégico pelo Mackenzie e tem MBA em gestão de tecnologia, em gestão de tecnologia pela FIAP. Tem mais de 18 anos de experiência com tecnologias da internet e telecomunicações. Ou seja, vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo. Vou sentar, vou dar o microfone para vocês darem um oi para todo mundo. E essa conversa hoje ela vai ser bem provocativa também. Né? A gente comenta um pouco sobre isso. Vamos lá, por favor, com quem dá o microfone. Aqui temos vários agora. Então, por favor, comece. Marta, muito obrigado pela apresentação, agradeço à APP pela oportunidade, pela atenção, a todos vocês. Espero que seja uma conversa bacana. Muito prazer em conhecê-los. Opa! Bom, pessoal, sou Rodrigo Neves. Obrigado pelo convite da Marta, da APP, do Silvio aqui. Participar do Festap com vocês é muito interessante dividir um pouquinho do nosso conhecimento aí. E vamos responder as perguntas bombas da Marta hoje, né? Boa tarde, todo mundo. Sei que a turma está voltando do almoço, então depois do almoço geralmente bate aquele soninho. Às vezes a gente vai dar uns gritos aqui para ver se a turma acorda, tá? Meu nome é Davi, já fui super bem apresentado, mais generosamente do que eu iria me apresentar. Eu sou sócio e head de operações da Bipool. Depois eu falo um pouquinho o que é a Bipool, mas acho que aqui a gente tem dois colegas, 3 palestrantes com um perfil muito interessante, com passagens. Ela foi falando os currículos, a gente vai vendo que a idade está chegando, tá pesando já, porque tem muito histórico aqui, acho que visões diferentes, mas a ideia de como que é o negócio no dia a dia é o que a gente vai discutir aqui com a Marta hoje. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência empreendedora, né? Você veio de uma trajetória em que você atendeu vários clientes de porte e tal. Queria saber de onde surgiu, de onde partiu a iniciativa de montar uma empresa e os primeiros desafios de uma empresa que está começando. Muito legal. Eu vou falar rapidamente sobre a Bipool, tá? Só para contextualizar. A Bipool é uma plataforma. A gente fala que é um EGM. O que é EGM? É um Enterprise Gateway Marketplace. Puta palavra difícil para, na verdade, é uma plataforma que conecta corporações e suas marcas a um universo de empresas altamente especializadas dentro do setor de comunicação. Então, a gente está falando de agências,
estúdios, boutiques criativas, pequenas produtoras, consultorias, etc. Quem aqui está familiarizado ou é próximo do ambiente de publicidade? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Então, seja estando em agência, seja trabalhando ou algum parente que trabalha, ou aspirando a entrar numa agência, na verdade, a gente tem um universo muito grande de agência no Brasil, né? A gente naturalmente conhece a África, conhece a Publicis, conhece a UMAP, algumas mais famosas. E a gente está falando de 5% das agências no Brasil. Tem outros 95% de gente, desculpa o palavreado, gente muito foda, que está aí abaixo do radar das grandes empresas. Muitas vezes é gente que trabalhou nas grandes agências, tomou a decisão de sair para montar suas boutiques, por questão de filosofia, por questão de rentabilidade, por questão de zeitgeist, ou seja, o momento do mercado pede estruturas mais leves, mais ágeis, etc. Não vou me estender muito, mas faltava, então, a conexão de como que as grandes corporações acessavam essas pequenas estruturas. A sua pergunta, como que eu fui de agência, né, para empreender? No final das contas, eu estava trabalhando em Chicago quando me fizeram esse convite de voltar para o Brasil e me juntar a um grupo de conhecidos meus já para formar a Bipool, fazer uma sociedade de começar essa empreitada. E por que isso? Porque todos nós, dentro do mercado publicitário, a gente enxergava muito isso, a escassez de conexões neste sentido. A oportunidade estava, para empreender, se você está há muitos anos no mercado publicitário, você pode também abrir uma agência. Mas daí para a gente era, não é isso que a gente quer fazer. A gente está vendo um outro lugar onde a gente pode colaborar mais e a gente pode criar essa ferramenta que vai ajudar com oportunidades de negócio, impulsionar carreiras, etc. Então, dá um pouquinho de medo você sair de um salário em dólar, trabalhando em Chicago, muito legal, para voltar para o Brasil em cenário instável de economia, politicamente, falar, vamos começar um negócio do zero, que é legal, e amedronta, porque se você conversa no mercado, não teve, agora já estão começando a aparecer algumas mais, em 2019 não tinha nenhuma ferramenta, e a gente está, Bipool opera Brasil, América Latina e Estados Unidos, a gente conversa com todo mundo, não tem ferramenta parecida. Então você fala, não tem porque ninguém pensou ou porque é difícil pra caralho para fazer? Então a gente está vendo que é um pouco dos dois, ninguém tinha viabilizado esse tipo de ferramenta, é difícil de fazer, mas está valendo a pena. O mercado está mostrando para a gente que esse espaço precisa ser preenchido e está sendo bem interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou só passar aqui. Está funcionando agora? Sim. Então pronto. Então pode ficar. Eu queria saber, você, além de ser fundador da Web, você também é presidente de uma associação que olha para as agências. Eu queria saber, primeiro, como foi esse desafio para você, para a Web, para você, quanto tempo de vida já tem a Web, e queria saber esse trabalho, o que motivou você a fundar a Mídia. Já veio uma pergunta bomba. Vamos lá. Gente, eu empreendo desde os 16 anos de idade, né? Antes de eu... Vou contar aqui um segredinho aqui. Antes de eu ir para a tecnologia, eu tinha uma empresa de eventos, então eu ganhava vida fazendo som, iluminação, DJ e dançando. Então, eu ganhava vida dançando. Mas essa vida, ela foi me retirada, né? Depois de um tempo. Mas se a turma pedir com muito entusiasmo, talvez, olha uma dancinha. Mas assim, eu sempre empreendi, né? Só que era bem amador, né? Eu tinha essa veia um pouco empreendedora, mas um pouco amador. Trabalhei em algumas empresas, CLT, só que não era algo que eu gostava. A questão não é bater o cartão, né? E não ter uma subordinação. Quando você tem cliente, você tem chefe. Então, se vocês acharem que vou empreender e não vou ter chefe, não, você vai ter um chefe pior do que todos, que é o cliente. Então, só que daí, assim, eu comecei a trabalhar, e só que, assim, a vontade de fazer as coisas do meu jeito, eu via umas coisas na empresa que eu não achava correto, que eu achava que podia ser feito diferente, e a empresa, ela tem outra visão, ela tem outra diretoria, ela tem um sócio, ela tem muitas travas
que não é as coisas no seu tempo, no seu jeito. Se quiser fazer no seu tempo, no seu jeito, você monte a sua empresa. É mais ou menos assim. Então, eu já tive esse viés. Eu entrei nessa parte de empreendedora mesmo, eu entrei numa empresa de telecomunicações, como estagiário, e eu trabalhei muito, eu ralei demais como estagiário. Assim, estagiário, virei técnico, subgerente, gerente, diretor sócio. Então, eu saí de estágio para sócio de uma empresa de telecomunicações. Nesse meio tempo, eu conheci um meu sócio da Vitamina Web. Então, eu estava nessa loucura de telecomunicações, né? E conheci meu sócio da Vitamina Web, que era um designer, e a gente acabou fundando a Vitamina Web. Por curiosidade, Vitamina Web, porque ele era Rodrigo também, é o nome dele. Eles tinham uma veia mais criativa, uma veia mais de negócio e tecnologia. A gente não conseguia decidir um nome. O nome era R2 Design, R2 Tecnologia, não agradava nem gregos nem troianos. E aí minha mãe chegou com 2 vitaminas na mesa. Gente, fiz uma vitamina para vocês. Aí veio, Vitamina Web, mistura criatividade, tecnologia e tal. Foi mais ou menos assim que foi criado. Daí a gente começou a fazer uns trabalhos freelancers, como né, eu tinha já, na época eu já era sócio-diretor, a gente fazia umas coisas freelancers, alguns experimentos. Ficou sério quando alguém pediu uma nota fiscal. Né? Putz, tem que mandar a nota fiscal, então tem que abrir um CNPJ. E a gente entendia algumas empresas assim, mas não pedia nota fiscal. Né? Quando a primeira pediu, eu falei assim, agora vamos realmente abrir sério. E daí a gente empreendeu. Meu sócio acabou saindo, fiquei sozinho na empresa, depois de um tempo. E aí foi quando veio a Vitamina Web. Então eu toquei muito tempo paralelo essa empresa de telecomunicações e a Vitamina Web por muito tempo, uns 6, 7 anos. Até que chegou um momento que as duas precisavam muito de mim, mas é muito mesmo. E eu, a ponto de eu não conseguir nem mais voltar para casa, né? E eu já fiquei doente, aquelas coisas todas, empresário louco, workaholic. Daí eu tomei uma decisão de ficar somente com uma. Optei pela Vitamina Web, que era uma coisa que me dava mais prazer. Telecom já estava no estafado, né? Telecom, uma coisa muito, muito louca. E a Vitamina Web podia criar mais coisas, né? A Vitamina é uma empresa de tecnologia, mas ela é muito ligada à publicidade, propaganda. Então a parte criativa está muito latente lá. E eu acabei ficando na Vitamina Web, né? E assim, quando eu fui empreender, eu vou chegar na mídia e você vai entender. Quando eu fui empreender, o empresário é um bicho muito sozinho, entendeu? Esquisito, né? Ainda mais quando você não tem sócio. Porque você tem um monte de angústias, essas coisas, comete um monte de erro e não sabe com quem trocar. E eu passei muito por isso. Então a Vitamina Web ela começou a chegar no momento que eu sempre fui tecnologia e eu virei uma agência. Eu atendia um monte de coisa, mas eu virei uma agência pato, né? Eu não fazia nada direito, não voava, não nadava, nada direito. Então, tudo que eu entregava para o meu cliente era mais ou menos legal. Eu entregava, o cliente recebia, mas eu era bom naquilo? Não, eu entregava. E isso me incomodava demais. Eu fui buscar uma ajuda no mercado, né? Eu era sozinho. E aí eu encontrei uma associação. Eu me associei a essa associação, falei com o presidente, conversei, falei das minhas angústias, foi como se fosse um psicólogo, uma terapia, sabe? Falei tudo o que eu queria falar. Falei assim, cara, eu tô com esse problema. Falei assim, cara, vem pra cá, né? Se associa, participa dos eventos, troca com as pessoas, vai falando, você vai conseguir se achar. Mas eu já vou te dar um conselho. Ele falou, você não é uma agência, você é uma produtora de tecnologia e eu acho que você tem que eliminar esse serviço e esse que você não é seu e você tem que focar nesses que você faz bem e nesses aqui que você não faz ainda. Então foi uma conversa de 2 horas que me poupou 20 anos, sabe? Então, assim, eu falei, putz, cara, estar numa associação, como a APP, por exemplo, e outras que existem no mercado, é muito bom, porque, assim, você tem com quem trocar, entendeu? E eu entrei nesse universo também de participar de associações, né? Eu participo de várias associações, algumas na gestão, outras como apenas participante, mesmo só ouvindo e aprendendo. E daí nisso eu queria uma carreira na associação também. Então eu fui convidado para ser diretor, eu era só membro associado, depois como eu era muito engajado nos eventos, fui convidado para ser diretor, fui convidado para ser vice-presidente, né? Porque assim, o que eu acho é o seguinte, hoje o profissional, né, ele quer coisa muito rápida, né? Ele quer crescer na vida muito rápido, mas não é sustentável isso. Então você tem que ter etapas na sua vida, você tem que passar por algumas coisas. Eu passei, graças a Deus, sempre passei por todas. Então, eu fui vice-presidente e eu fui presidente do Estado de São Paulo de uma associação, né? Fiz um bom trabalho, fui muito bem elogiado, fui reeleito e também concorri às eleições nacionais dessa mesma associação. Só que acabou que a gente
ganhou as eleições nacionais, mas a gente não levou as eleições, porque a gestão atual não quis sair da gestão, não quis aceitar. Então, só que assim, é uma coisa que na verdade, o que nós temos que fazer na vida, a gente é trabalhar, né? Entregar resultados. Então, não importa se eu estou na associação A, B, ou C, ou D, ou E, a gente tem que entregar resultado. E eu aprendi que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, nisso que aconteceu, os associados entenderam o que aconteceu e os associados saíram da associação e pediram para fundar uma nova associação. E pediram para eu ser o presidente da associação. Aí a gente fundou a Anamid, no dia 15 de setembro, no Dia Internacional da Democracia. É muita coincidência, né? Dia do cliente, a gente fundou a Anamid, ela é recente, foi esse ano, dia 15 de setembro, e ela já está com vários associados também, então estamos aí fazendo um trabalho junto com a PP, que inclusive o Silvio Soledad, presidente da PP Brasil, é o meu vice-presidente na associação também. A gente já é amigo já faz muitos anos aí, temos um trabalho muito legal em conjunto e ter o Silvio por perto aí, e a PP, a Marta também, a Henriane, que é uma diretora nossa, tá com a Marta também, porque assim, na verdade, ninguém é concorrente no mercado, a gente tem que se ajudar. E o papel de uma associação é melhorar o mercado onde ela está inserida, né? Seja nos profissionais, seja nas empresas. Vamos lá para mais uma pergunta bomba. Nossa, peraí. Não. Tem que anotar. Eu queria que você falasse sobre a sua experiência empreendedora também, né? Como da vida que fizeram. E sobre essa passagem de ser uma pessoa que recebe o salário, que recebe o 13º, para a pessoa responsável por pagar o salário e o 13º. Bom, novamente, muito prazer em conhecê-los, Adalberto Generoso. Sou um ex-jogador de basquete, não jogador de basquete frustrado. Meus pais estão aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de contar um pouco sobre a minha experiência na presença dos meus pais, que vocês vão ver que tem muita influência em tudo que eu fiz e faço. É legal comentar sobre essa questão do basquete, porque empreender tem a ver com o fato de a gente tomar decisões e, por vezes, abdicar e abrir mão de coisas. E com 16, talvez, 15 anos, eu tive que abrir mão do meu sonho de ser jogador de basquete, porque não ia ser jogador de basquete. Mas eu tinha certeza que ia ser. E essas circunstâncias é que fazem a gente calejando, mudando, entendendo o cenário, as oportunidades e se adaptando. Isso é ser empreendedor. Bom, para falar sobre empreendedorismo especificamente, o porquê que eu estou aqui hoje, tem a ver muito com a influência dos meus pais, da trajetória deles, desde do trabalho do meu pai, da minha mãe, vendendo roupa no bairro, eles tiveram uma rotisserie também. Então, esse conceito de não ter uma estabilidade, sempre estar correndo atrás, sempre foi algo natural. E é isso que, quando a pessoa não vive na infância e na adolescência, passa a ser uma dificuldade imensa na hora que você cresce, que você tem que tomar decisões. Então, isso nunca foi um problema tomar decisões. Bom, voltando um pouquinho a Iapoli, você falou do nome da sua empresa, Iapoli vem de Yasnaya Poliana, o condado da onde nasceu o Leon Tolstói, que escreveu Guerra e Paz e Ana Karenina. Enfim, precisava inventar o nome, e aí, numa das leituras que eu tive, vi Yasnaya Poliana, inventei um nome diferente. O nome veio muito antes da empresa, tá? Eu guardei aquele nome, guardei o domínio, e depois eu falei, vou usar para alguma coisa um dia. E aí a gente está aqui hoje. O meu primeiro ato de empreender não foi consciente, foi por uma necessidade. Estava fazendo faculdade, tinha acabado de sair de casa, saí de São Caetano do Sul, fui morar na Avenida Paulista, onde o custo de vida é completamente desproporcional, com outra influência social, então eu comecei a frequentar lugares que não condiziam com a minha realidade, na verdade. Absorvi uma boa dívida. Meu pai chegou a penhorar o carro, inclusive, para poder me ajudar nisso. E, nesse momento, eu precisei começar a prestar atenção nas minhas finanças pessoais. Eu, como programador, antes de formação, eu não sou formado, mas fiz 4 anos de faculdade e ela jubilou por conta do próprio Guia Bolsa. E em 2007 eu resolvi criar um sisteminha para mim, em Flash, e com ASP, lá, uma linguagem de programação da época que eu usava, para eu começar a registrar os meus lançamentos de despesa e receita. Isso era para mim, algo pessoal.
E o gráfico em Flash mostrava bonitinho onde eu estava gastando mais. Levei isso pro meu trabalho. Aí tem a ver um pouco com minha última experiência como PJ, não foi nem CLT. Então, foi lá atrás, em 2007. Eu levei isso para o meu trabalho na minha área que eu atuava, de desenvolvedores. Todo mundo gostou daquilo e falou, cara, bota isso na internet, põe isso para a gente também poder usar. De forma muito empírica quase. Entrei no Google, busquei por controlefinanceiro.com, não existia o domínio, comprei. Resumo da ópera. Entre 2007 e 2010 tinha 1,2 milhão de usuários cadastrados, porque o Google indexou, era gratuito, as pessoas entravam e começavam a usar a plataforma. Eu estava preparado para isso? Não. Nem para manter esse servidor. Que, inclusive, tive ajuda dos meus pais para completar o meu salário, gastar o que eu já estava gastando, porque eu não economizava nada, e ainda por cima conseguir segurar isso. Mas eu não tinha a capacidade naquela época de entender aquilo como um negócio. Eu tinha uma oportunidade. Fui até o Romero Rodrigues, lá no Buscapé, que inclusive é meu amigo hoje. Ele falou, não, cara, não interessa não. E hoje ele olha para trás e fala, porra, deixei passar o guia bolso, né? Eu falei, deixou. E ali o guia bolso foi essa primeira experiência empreendedora, da qual depois o CEO, que é o Thiago Alvarez, ele assumiu, ele é ex-McKinsey, ele estava muito mais preparado do que eu, é mais velho do que eu, e transformamos isso num negócio. Eu optei por não ficar nessa operação, porque eu já tinha o controle financeiro há 4 anos, estava um pouco desgastado com isso, e abri uma agência de publicidade muito com viés digital. Quando a gente fala agência de publicidade, como o Davi estava comentando, você tem vários segmentos, várias vertentes. Era uma agência de publicidade digital focada em ações e campanhas e ativações digitais, mas a gente acaba pegando um pouco de offline também e trabalhando para uma Almap, para uma Macan de forma indireta. Isso é muito comum. Os grandes conglomerados usam as agências menores e produtoras para que você possa também dar vazão e aonde menos tem margem, né? Nesse tipo de trabalho. Foram quase 8 anos trabalhando com marketing e publicidade, com o meu viés técnico, que isso me permitiu olhar para a tecnologia voltada para marketing, para negócios, e desvincular um pouco do entusiasmo de tecnologia, fazer coisas legais, incríveis do ponto de vista de um programador, e sim fazer coisa útil para o mercado, coisa que gerem resultados. Disso, tem uma hora que eu cansei, falei, não dá para trabalhar mais com agência. A agência é bacana, é um ambiente extremamente rico de conhecimento, criatividade, te dá muita bagagem, mas se você não tomar cuidado, também te consome. E como eles comentaram, tô velho. Então, já falei, cara, não é mais para mim isso. Isso é coisa de jovem, deixa para eles agora, vou voltar para produto e quero voltar a ter um negócio próprio. E fui convidado para participar de uma food tech chamada Chef Time, que foi adquirida pelo Grupo Pão de Açúcar em 2019. Foi uma transição para mim, fui CMO lá, diretor de tecnologia e marketing, e já tinha certo de que eu queria, desde a época da agência, montar um negócio voltado, que agora eu vou explicar o que a Apple faz. Gestão de materiais e conteúdos digitais de grandes corporações. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas uma Unilever, uma Volkswagen, uma Havaianas, o Cristo Redentor, o Flamengo, são empresas de grande porte que têm muitos colaboradores internos, externos, terceiros trabalhando e, ao mesmo tempo, transacionando milhares de materiais digitais. Quando a gente fala material digital, é desde um contrato até um vídeo que vai ser veiculado na Globo. Tudo isso fica disperso, solto. As pessoas, as áreas de negócio usam versão errada, material fora de vigência, é uma bagunça. É comum isso ainda é uma realidade do mercado. Um Dropbox, um Google Drive não resolve esse tipo de situação, porque você precisa de questões de segurança, permissionamento, de uso das informações, vigência, e é nessa que a gente entra com uma camada de negócio em cima desses materiais. Hoje a Apple trabalha com Eurofarma, trabalha com Flamengo, trabalha com Cristo Redentor, Havaianas em âmbito global, Porto Belo, entre outros clientes. O nosso foco é levar esse senso de segurança e organização para grandes corporações. Se eu continuar aqui, né, estoura. Respondi essa última pergunta, respondi, né? A minha única experiência CLT. Nós vamos sempre voltar. Eu queria saber o seguinte, na minha agência, né, eu tinha uma liderança
um grupo de WhatsApp chamado Alegrias e Perrengues. As alegrias são ótimas, mas são os perrengues que rendem as melhores histórias. E todo mundo falou um pouco, alguns de vocês falaram mais, outros superficialmente, sobre essa solidão do empreender. A gente não tem no Brasil, a gente teoricamente tem essa cultura empreendedora que vem mais de uma vontade de empreender do que da cultura empreendedora propriamente. A gente não tem uma educação empreendedora, né? Eu digo por mim, pelo menos, eu senti muita dificuldade quando eu passei de freela, né? Eu era freelancer, para empresária, né? Uma empresa com cliente, com funcionários e tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência da solidão e sobre quantas empresas a sua empresa já foi. Né? Você falou um pouco sobre isso, também queria saber um pouco de vocês. E aí nós estamos aqui nós 4 juntos, vocês fiquem à vontade para interferir, parar e falar, e quem quiser falar, agora fala. Deixa eu queria, antes de responder, eu queria pegar um gancho da última conversa ali, quando ele contou a história de que ele queria ser jogador de basquete. E não sei se vocês já conhecem aquele programa que tem aqui no Brasil, é Shark Tank. Tem alguns investidores e tal. O Shark Tank, versão americana, tem um investidor muito famoso que é o Mark Cuban. Ele é dono de times de futebol americano, times de basquete, ele tem uma porrada de investimento. Ele é bilionário. E outro dia eu estava ouvindo um podcast com ele, que ele falava, e acho legal para estudantes, para jovens, assim, jovens, todos nós, né? Que ele fala, uma das maiores bobagens que eu ouço é siga a sua paixão. Que bobagem. Se eu seguisse minha paixão, eu, Davi Cury, hoje eu seria baixista de uma banda de heavy metal falida. Ele estaria tentando ser jogador de basquete até hoje. O que o Mark Cuban fala é, siga o seu esforço. Aonde que o seu esforço te mostra que dá resultado. Deixe a sua paixão para você, final de semana, aí você vai continuar sendo sua paixão. É a sua vazão. Mas se a sua paixão não te dá o retorno, deixa ela de lado e vai atrás do que te dá retorno, do seu esforço, onde você coloca horas, coloca investimento e você vê isso voltando. Então, só queria dar esse gancho aqui. Provavelmente o Rodrigo também tem alguma paixão ali que seria... a dança, né? A dança, talvez. A dança faz tempo. Então, quando eu falei um pouco sobre trabalhar workaholic, eu estava pesando 115 quilos, né? Eu estava bem gordinho, bem. E isso mais assim, mais do que a obesidade, eu tinha problema de saúde, né? A pressão alta, aquelas coisas, tudo que acontece. Então, assim, esse negócio sobre achar o empresário, e tudo entra numa cadeia, tá? Quando você está num ciclo desse, tudo dá errado. Tudo errado. Porque você não tem disposição para as coisas também. Você também cria seus impedimentos. Então, quando eu consegui quebrar esse ciclo, eu comecei a cuidar da minha saúde. Então, hoje eu pesava 115, hoje eu peso 85. Então, já eliminei uns 30 quilos aí, né? Foi quando eu criei disciplina. Porque não foi eu emagrecer. Entendeu, gente? Emagrecer é resultado da disciplina. Entendeu? E o empresário tem que ser muito disciplinado. Né? Então, assim, quando você fala negócio de paixão, essas coisas, assim, eu tenho uma paixão hoje. Hoje minha paixão é esporte. Faço muito esporte. Né? Mas eu sempre gostei de esporte, né? Mas hoje eu fui jogar bola antes de vir para cá, quase morri, eu não consegui jogar bola. Mas hoje eu tento ser um atleta, né? Na verdade, na parte de bike, ciclismo. Corro, faço Muay Thai, funcional, musculação. Então, assim, todos os dias eu me exercito. Acordo de manhã, tenho a disciplina de todos os dias acordar de manhã, fazer os meus exercícios, tenho meus horários de fazer minhas coisas, então assim, tem uma disciplina. E a disciplina, ela começou a me trazer insights sobre o que eu tinha de gosto, de bom de fazer, porque eu acho que assim, você tem que realmente procurar um pouquinho do contraponto, mas que tem o que você falou também, que eu acho que assim, você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Existe a diferença da paixão, né? Do que você gosta. Se você for trabalhar com uma coisa que você não tem prazer de fazer, você não vai fazer ela muito bem. Você vai fazer ela mais ou menos também. Só que a diferença sobre trabalho que dá resultado, que de uma coisa que você gosta, de uma coisa que você
ser um artista, um ator, um atleta, né? Eu quero ser um atleta, eu pretendo fazer um triatlon, né? Já fiz um duatlon, um triatlon não consegui fazer. Quando fiz duatlon, eu quase morri, fiquei 3 dias sem andar, entendeu? Isso é real, tá? Não é real. Mas a gente é a paixão, sabe? Isso é a paixão, né? Só que daí eu acho que você tem que fazer o que gosta, entendeu? Porque daí você encontra, né? E eu acho que assim, e quando você realmente tem aquela veia empreendedora, quando o bichinho do empreendedorismo te morde, entendeu? Aí empreender, ele vai muito além de ser apenas um gestor de tecnologia, sabe? Tipo, uma empresa de tecnologia ou de publicidade, ou fazer um produto, né? Você começa a enxergar oportunidade nas coisas. Você escuta alguma coisa, enxerga oportunidade. Eu vou falar outro negócio que eu tenho aqui. Eu não ia falar, mas já que vocês falaram de negócio de dança, né? Como é que eu fiz para reconectar isso hoje? Na verdade, eu gosto de música. Música é uma coisa que eu gosto. Então, eu sou aquela pessoa que fala, Alexa, toca tal coisa quando acorda. Então, e vou o dia inteiro escutando música. Então, eu virei empresário de dupla sertaneja. Entendeu? Então, hoje eu tenho... Só que assim, por que eu fiz isso? Porque eu queria voltar a essa parte de música e eventos, que é uma coisa que me fascina, que eu acho legal. E eu aprendo muito, porque é um ramo completamente diferente, que não tem nada a ver com o que eu faço, mas nada a ver. Nada a ver. A cultura dos empresários desse ramo é completamente diferente de uma cultura do meu ramo, entendeu? A forma de pensar, de agir, de tudo. E isso está me trazendo o quê? Muito insight, entendeu? Muito insight, oportunidade e tudo mais. Abre a mente. Tem até um comentário em relação a isso, que eu tenho o meio termo dos dois, o que eu vivo hoje. Eu já ouvi uma vez uma amiga minha, nossa, Adalberto, era seu sonho ter Apple. Eu falei, você acha que eu dormi e acordei pensando que ia ter uma plataforma de gestão de ativos digitais? Nossa, isso era o sonho da minha vida? Óbvio que não. Eu queria ter o dinheiro. Então, não era a minha paixão, mas a minha bagagem me trouxe essa oportunidade. E para mim o contraponto é que eu desenho, eu gosto muito de desenhar e pintar, gosto de tocar, toco violão, mal, mas toco. Gosto muito de praticar esporte, que essa é a maior herança que eu tenho da minha infância, acho que desde os 7 anos de idade eu nado. Então eu tenho essa necessidade. Eu não uso isso para eu buscar um reconhecimento. Eu faço isso por vazão. Porque a partir do momento que a gente passa tanta coisa, muita ansiedade, muito trabalho, de alguma forma a gente tem que dar vazão em alguma coisa. Eu dou vazão aí na minha paixão. Porque aí, gente, se eu vou tocar mal violão ou se meu desenho é bonito ou não, tô cagando pros outros. Eu faço do jeito que eu quero, mas aquilo me dá um hiperfoco, eu consigo me desligar das coisas e fazer o que eu gosto. Então, acho que é um pouco do meio termo aqui. Não, de verdade, não gosto de Star Wars, não jogo videogame, é muito raro, e não tenho essa característica de nerd, de programador entusiasta de tecnologia, mas eu sei muito bem transitar nesses dois universos. E uso isso a meu favor como negócio. Para minha vida pessoal, para o meu descanso, para eu encontrar equilíbrio e inteligência emocional, eu vou para as coisas que me dão mais prazer. Tô falando para a Marta aqui, vou voltar na pergunta, porque eu fiz o gancho e acabei não respondendo a pergunta dela. Né? Acho que ela falou da solidão do empreendedor. Quem aqui pensa, ou já empreende ou pensa em empreender, levanta a mão, por favor. Pô, animal. Quem aqui tem sócios ou sócias? Legal. Bom, quem tem sócio e sócia, eu acho que não sente tão sozinho. Você tem trocas e isso é muito rico, é muito bom. Mas tem treta pra caramba, né? Você tá conversando com pessoas que têm outro ponto de vista e acho que isso é muito bom. Porque mas se tiver sócio, tá assistindo sozinho, então dá uma repensada aí, viu? É verdade. Mas, para mim, é diferente da experiência deles. Eu comecei a empreender com 38 anos. Então, minha vida inteira eu fui assalariado e, de repente, é aquele negócio... E é o que a gente estava falando até outro dia no WhatsApp. O lance de glamour que a gente vê, Mark Zuckerberg, o pessoal lá do Vale do Silício, puta, é legal pra caralho. Meu, esquece isso. Vocês já sabem, empreender é ralar. E eu, como fiquei a vida inteira trabalhando em empresas, quando você trabalha em empresa, você sempre tem alguém... Você sempre reclama de alguém, certo? Aquele meu chefe é um filho da puta, aquele lá tomou a decisão errada, vocês estão tentando puxar o saco do cliente. Quando a gente está empreendendo, você vai reclamar de quem? Assim, eu tenho que... Puta, sou eu mesmo. Não, na verdade investe, né? Reclamam de você agora. Então, aí tem um lance de, beleza, então temos um problema, identificamos um problema, quem pode solucionar?
eu e meus sócios. Então é uma questão de sentar com os sócios, buscar articular, né? Tem um lado bastante político também, de você, putz, vou abrir a mão aqui, mas vou tentar escolher minha batalha ali. Então, do meu ponto de vista, que tenho sócios, você tem trocas que são ricas. E daí escolher bem os sócios, e você sempre vai ter diferença com eles, mas daí tem um conjunto, assim, os sócios executivos que estão na operação no dia a dia, na batalha com você, e os sócios investidores, tão importante quanto. Às vezes você fica um pouco puto com eles porque eles ficam de longe e uma vez por mês eles vêm olhar relatórios, né? Não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Você fala, porra, você nem sabe o que está acontecendo na empresa direito, você só meteu o dinheiro aqui. Mas são todos têm a mesma importância, porque muitas vezes quem está de fora também vem e aponta alguma coisa que a gente que está no dia a dia já está assim, já não está mais vendo, né? E isso, isso é muito importante, cara. Tem muita gente hoje em dia que estabelece, talvez, às vezes não é um sócio, e convidam, assim, às vezes, eu faço parte de algumas, assim, como conselho. Não ganho nem nada. Estabelece as empresas estão querendo mini conselhos, né? Pessoas, assim, externas, que eles querem dividir. Você não ganha nada, mas você ganha experiência, ou cada vez te chama para outra coisa. Alguma coisa de negócio você acaba fazendo, né? Mas esses conselhos também são importantes. A visão de fora é importante. A gente fica míope, né? Todas as minhas sociedades foram circunstanciais, não foram uma escolha. Foram claras para mim em cada momento quem era o papel, qual era o papel de cada pessoa que estava ao meu redor e como a gente podia trabalhar junto. Hoje eu tenho uma sócia que ela vem de um histórico, de um cenário do qual ela foi credora da minha outra agência, e se dependesse desse histórico, ela jamais seria minha sócia, porque realmente a gente devia muito para ela. Abri mão da minha parte da agência, vendi e abri um outro negócio com ela. Então, assim, olha como é louco isso. O meu CTO, hoje, que é também um sócio, ele vem da época da minha faculdade. Então, a gente passou 2 anos juntos, depois passamos 10 anos sem conversar, para depois, em um momento, uma conversa no LinkedIn, ele falar, cara, eu queria um conselho. Eu falei, não, precisa de conselho, você precisa vir trabalhar comigo. E aí você pega o momento ideal da pessoa que ele veio atrás, ele era um assalariado, trabalhou no Itaú, na Economática, para vir para um ambiente de empreendedorismo. Que aí não é você que força. A pessoa que está no momento dela, ela entende que aquilo é a oportunidade dela. E assim como eu acho que as coisas acabaram se encaixando para mim. Tem uma situação que eu gostaria da minha vida que resume a forma como eu lido com o empreendedorismo. O que é ser empreendedor? A Iapoli, eu já tinha a ideia de que ela ia ser, apesar do nome, né, que veio muito antes, ia ser uma plataforma de gestão para empresas, etc. Mas eu estava no momento de venda da startup do Chef Time para o Grupo Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar, na época, tinha feito uma cláusula de obrigação da qual eu deveria ficar 3 anos no Pão de Açúcar. Chama earnout isso. Então, para você receber 100% da sua venda, da sua parte, você tem que ficar na empresa e passar por uma transição. Não. Nunca foi a intenção minha trabalhar CLT, muito menos no Pão de Açúcar. E nesse mesmo momento eu descobri que ia ser pai. Agora pense comigo, não existia a Iapoli. Hoje a Iapoli é uma das 100 startups to watch do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Somos uma das 10 maiores martechs do Brasil. Mas lá, quando eu tomei essa decisão, na frente do Pão de Açúcar, não era nada. E aí? Quem é que ia para um lado de ser um executivo, ganhando um bom salário CLT, estabilidade, plano de saúde, inclusive para a filha que estava para vir e eu não sabia por onde ia começar. Pai de primeira viagem. Ou começar alguma coisa do zero. Esse mínimo de arrogância, autoconfiança de forma exacerbada, faz parte do nosso perfil. E se você não tiver essa autoconfiança, você não faz o que você faz. Não estaria aqui contando hoje isso para vocês. Estaria lá no Pão de Açúcar, numa cadeira, talvez bem, mas não empreendendo. Então, isso resume um pouco a minha visão sobre a capacidade e as dores de você ter que empreender. Como que você toma essas decisões? E dói. Eu queria só dizer que na minha agência, o sócio investidor chamava cheque especial. O sócio investidor cheque especial. E aí, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e volto para vocês. Eu cresci muito rápido, né?
assim, eu tinha uma agência de conteúdo, eu fui assessora de imprensa durante muito tempo, e aí eu fiz a besteira de me inscrever numa seleção pública de uma empresa de capital misto, privado e público, e passei. E eu me lembro que uma amiga minha falou: nossa, Marta, agora você nunca mais vai precisar procurar trabalho. Eu falei, eu comecei a sair da empresa nesse dia, eu não tinha nem assumido ainda, mas só de pensar que eu ficaria todos os dias da minha vida no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, aquilo acabou comigo. Eu consegui ficar 2 anos lá, 2 anos incríveis, maravilhosos, e aí eu tive minha mãe preocupadíssima, né, mães, vocês sabem como é, minha mãe preocupadíssima, falando, gente, a pessoa nunca mais ia ter que procurar emprego e pediu demissão, sem ter um outro emprego, o que vai fazer agora? E pediu para um amigo dela conversar comigo, e esse amigo me disse, olha, eu tenho um trabalho aqui para você ser uma assessora de um político, que era um político bastante influente, ainda é hoje, e eu só quero aqui deixar claro, não é mesmo? Porque, certo? Não está claro. Não ficou claro o suficiente. Eu tive que tirar a blusa, colocar no porque estaria mais claro. Ou fazer um trabalho para um cliente dele. E eu optei por fazer esse trabalho para o cliente dele, e ele me disse, tá bom, então você tem que estar daqui a 20 dias aqui com um site, CNPJ, cartão de visita. E eu pensei, caramba, se eu conseguir tudo isso, vai dar certo. E eu consegui tudo isso, deu certo. Mas eu comecei fazendo uma coisa que eu gostava, e rapidamente eu deixei de fazer isso para me tornar gestora. Então, eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de produzir conteúdo, e foi a única coisa que eu realmente não fiz durante os 12 anos em que eu estive à frente da agência. E queria só colocar mais uma coisinha nessa questão, né? De a gente deixar de fazer o que a gente se programou para que a nossa empresa faça para o gestor. E essa romantização também que a gente faz em cima da nossa empresa. Eu demorei muito para entender que o meu negócio era um negócio, que a minha empresa não era o meu filho, não era o meu amor, não era o meu coração, tanto assim que eu não estou mais lá hoje. Era só um negócio. Eu queria saber se vocês entendem assim, e também queria saber como é que foi essa passagem de deixar de executar para fazer a gestão. Aprendi isso, falando agora da solidão, que eu não falei sobre a solidão, né? A solidão, ela convive sempre com a gente, né? Assim, como empreendedor, por mais que tenha sócio, eu acho, você tem seus anseios e angústias o tempo todo, né? Eu me cobro demais, para falar a verdade. E então, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Não tem de algum jeito, né? Seja de alguma maneira. Quando eu percebi que era um negócio, foi quando eu saí da operadora de telecom. Eu tinha que tomar uma decisão, né? E eu tinha 2 opções, né? E eu falei assim, olha o que eu fiz, eu terceirizei minha decisão. Eu falei assim, ó, foi o meu sócio, ó, ele sabia que eu tinha a Vitamina Web, eu falei, não estou dando mais conta. E também não acho que aqui na operadora eu estou sendo, que eu era sócio minoritário, não era majoritário, né? Eu era minoritário. Eu acho que assim, hoje eu toco tudo sozinho, eu não acho que eu estou sendo corretamente valorizado, ainda mais que agora vai entrar um outro investidor aqui na operadora. Então, assim, nós temos 2 possibilidades aqui, né? Ou eu saio, já que vai entrar alguém que já vai investir e tudo mais, aproveitar de trocar a gestão, eu saio. Ou, assim, a gente rever minha participação de alguma maneira isso aqui para ser interessante para mim, entendeu? Então, eu terceirizei isso, né? Então, assim, não deveria ter feito, mas terceirizei. E, bom, ele falou, estou voltando para o Brasil, porque eu tocava tudo, né? Ele não morava mais no Brasil, não tocava mais nada. Eu estou voltando para o Brasil semana que vem, toma um café. Eu falei, então tá bom. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Porque o que ele falou para mim? Ele falou assim, Rodrigo, você não tem mais que estar aqui. Você só vai ficar mais 1 ano, 2 anos no máximo, porque então, investimento muda muitas coisas. Então, a gente não vai dar continuidade, não. Acho que você tem que realmente ir para o seu negócio e acabou. Acabou.
E eu entrei na operadora quando tinha 5 clientes. Eu entreguei com quase 1.000, né? Tinha 2 servidores, eu tinha 3 data centers. Então, eu sabia onde estava cada parafuso da empresa, né? Sabia todas as pinturas que tinha lá e coisa no chão, eu sabia que tinha. Então, assim, te desprender disso, eu fiquei quase uma semana assim, não acreditando no que estava acontecendo. Aí, nesse momento, aí passou, né? Aí tem aquela fase, né? Que tem aquela fase de aceitação, né? Aí entendi e falei, bom, é só um negócio, né? E daí eu fui só ficar na vitamina. E daí, quando eu fiz essa transição, eu já coloquei, a vitamina também é só mais um negócio, né? Se um dia alguém vier fazer uma... Inclusive, se tiver alguém aqui que quer investir, inclusive vocês dois são... quiser comprar a vitamina web, então a gente pode negociar a Lavontes, né? Então, assim, hoje eu tô me desprendi do negócio. Na verdade, assim, o que eu acho... Tanto é que eu estou com outras frentes de trabalho, né? Eu tenho outros negócios que eu não contei aqui, mas tem outras coisas que eu faço. Porque, assim, hoje não é mais a vitamina web, né? Hoje eu procuro resolver problemas das pessoas, né? Seja na mídia, com a associação, seja com a vitamina web, seja com outras coisas que estou fazendo. Então, é isso. Aí foi nesse... Mas, assim, eu tive que me desprender, assim, a duras penas, porque eu realmente tinha a operador de telecomunicações como um filho, né? Assim, o filho que nunca vai sair da aba da guarda da mãe, sabe? Do pai. Isso é interessante. A gente olha para o universo de startup e tem muito lance do... Puta, vou criar essa startup, operar ela por 5 anos, vender, ficar milionário, faz o meu earnout aqui e vou ser milionário. Então, existe muito já o raciocínio de... Cara, estou fazendo isso para ficar rico, para vender. Então, quem tem esse raciocínio, obviamente, tem muito menos apego à empresa. Mas o que o Rodrigo falou, Adalberto também, quando você está empreendendo, tem assim, naturalmente você olha para algumas ondas, algumas tendências. Puta, tá rolando isso, eu quero fazer também, acho legal pra caralho e tal. Puta, eu quero fazer... Se você começa a olhar para a sociedade, para os mercados, entender onde estão as dores e você... O pessoal fala muito de se apaixonar pelo problema. Se você se apaixona pelo problema e você busca criar soluções, essa sua empresa vai ser comprada, você vai criar outra, porque você gosta de resolver problemas, né? Identificaram problemas aqui do mercado, puta, eu vou lá e crio uma solução. E tem gente que fala, se você se apaixona por um problema, você investe 5 anos da sua vida para resolver aquele problema, o mercado vai te remunerar por isso. Você vai ser reconhecido, você vai ser adquirido por uma grande corporação. Isso pode acontecer. E, naturalmente, quem se apaixona muito pelo filho, deve doer. Eu não passei por isso ainda. A Bipool é uma empresa de 3 anos. A gente está num processo de crescimento. O que eu vejo é que a gente está apaixonado por resolver problemas no mercado. E se, eventualmente, a Bipool for adquirida, a gente vai continuar olhando para o mercado, talvez não o de comunicação, talvez outros mercados, né? Você começa a criar esse olhar. E acho que quanto mais você faz, mais você fica afiado para identificar problemas. Puta, apareceu um problema aqui. Como que eu, com a minha experiência ou com o conjunto de pessoas e profissionais que eu conheço, posso criar um grupo para resolver esse problema? Eu acho que a gente, e o exemplo da Marta também é legal, puta, estabilidade e tal, não tem, na nossa geração e nas próximas gerações, estabilidade não existe mais, né? Estabilidade é você se tornar bom pra caralho em fazer o que você faz, e daí você vai fazer vai pra frente, se não der certo, vai para outro. Resolva problemas, entenda o que você pode fazer para trazer... o mundo a gente acha que tem grandes corporações e conspirações, 13 famílias comandando o mundo, já viram essa teoria? Não? Tem gente que fala, tem 13 famílias comandando o mundo. Não, o mundo é a gente que faz, a gente tá aí, tem muita coisa para resolver ainda, tem muito lugar para olhar, para explorar. Então eu vejo um pouco disso assim, quando você se apaixona por resolver problemas, você fica menos apegado à sua empresa como um filho. Sobre esse negócio de todo mundo, assim, sabe uma coisa que me ajudou demais também, assim, para a gente entender e ter insight, foi sair de casa, sabe? A gente fica hoje, o jovem, né, a nova geração, está muito reclusa, sabe? Muito no mundo deles. Eu vejo vários eventos que a gente participa de muitos eventos, muitas palestras. Eu vejo poucas pessoas da nova geração participando, perguntando, questionando, indo, né? E além disso,
explorando outras coisas. Por exemplo, assim, tem eventos, eu rodo o Brasil inteiro por conta da entidade da Vitamina Web. Goiás, Distrito Federal, Manaus, é completamente diferente de São Paulo. Completamente diferente. Você olha assim, cara, tem oportunidade. Às vezes a oportunidade de negócio é local, né? Mas existe uma oportunidade legal pra você resolver um problema aqui local, entendeu? Você vai pro Rio Grande do Sul também, cara, o pessoal lá tem outra cabeça. Então, tem uns insights muito interessantes no Rio Grande do Sul, sabe? Vai pro Rio de Janeiro, que é nosso vizinho aqui, gente, é outra forma de pensar, de agir, né? Do dia a dia. Então, a gente percebe muitas coisas. E uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, né? A empresa fica em São Paulo, mas eu me mudei para Jundiaí para ter mais qualidade de vida. O iFood é de Jundiaí. O iFood, ele é de Jundiaí, eu não sabia. A empresa, a matriz, ela foi criada para resolver a entrega em Jundiaí. Olha o que virou o iFood, entendeu? Então, assim, se você se coloca algumas regiões específicas do Brasil, você começa a ter insights de coisas locais, que são problemas que você resolve de forma local, né, para um determinado nicho, e pode virar uma grande solução, entendeu? Voltando, não correndo o risco de perder aqui o gancho da pergunta da Marta, e vou emendar com todas as colocações que vocês fizeram. Por ser o meu quarto negócio, eu tenho uma visão mais pragmática hoje do que eu quero. Quando eu comecei a Apple, eu tinha 35, estou com 38. Eu botei a meta para mim de que eu ficaria 10 anos, no mínimo, para a gente não criar falsas expectativas, 10 anos, porque eu acredito que uma empresa sólida, culturalmente de marca, ela só atinge essa maturidade a partir de 10 anos. É um número meu, tá? Enfim, não acho que isso aconteça com 2, 3, 4 anos, nem com um caminhão de dinheiro de investimento. Que isso aí você compra a cultura, mas isso não é sustentável. Bom, para falar sobre empreendedorismo e o porquê dessa minha decisão, você só tem que desmistificar uma coisa. Empreender é vender marmitinha fit no WhatsApp, tá? Isso é empreender. Não é só essa visão que nós temos aqui, que parece muito parecida de nós aqui que estamos lá no palco, de que empreendedor é de startup, que empreendedor depende de investimento. Não, nada disso. Você pode montar um negócio. Meu pai está montando um negócio agora e ele não tem essa visão de venture capital. Ele olha de uma forma sustentável algo que ele vai levar para a vida inteira dele. Não deixa de ser um empreendedor. Bom, eu tenho essa visão, eu entrei num jogo chamado Venture Capital. A Yapli, ela vem da minha bagagem, da minha experiência de outras startups. Então, eu tenho uma noção de como funciona cada etapa, se é que a gente pode chamar de etapas, mas cada momento de maturidade do negócio. Você fez essa pergunta, também acabei não concluindo sobre isso, mas para a gente alavancar, tornar o negócio sustentável, e sim, eu penso na minha saída. Eu falo que depois de 10, 15 anos eu vou só surfar e pintar. Minha namorada fala que não, que ela acredita que eu vou pensar em outros negócios, porque também isso acontece. Quanto mais a gente ganha exposição, quanto mais as coisas crescem, mais oportunidades parece que chegam na gente. Aí inverte um pouco o jogo. Muitas pessoas, pô, eu tô com uma ideia, quero me ajudar a executar. Empresas que estão começando também querem a nossa ajuda. Então, o nosso universo, o nosso espectro aumenta demais de oportunidade. Eu vou tentar não me prender nisso e aliviar um pouco para mim depois dessa jornada com a Yapli. Porque essa questão da solidão, ser um CEO, exige muito. Hoje eu passo metade do meu tempo, acho que um pouco mais viajando para lá e para cá. Operacionalmente, eu já não cumpro mais nenhuma função interna, já fui programador, ainda sou o gestor de marketing da empresa, controlo a assessoria de imprensa e ainda estou fazendo as palestras. E ainda falando sobre o produto e pensando na próxima rodada. No final do mês eu vou viajar, porque eu vou apertar a mão de um possível investidor para daqui 2 anos. Então, assim, isso cansa. Exige, mas cansa. Até onde eu quero chegar com isso? Nesse aspecto, eu sou um pouquinho mais pragmático, eu tenho a meta de ter um limite. E aí, ali do limite para depois, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas vai ter dinheiro na minha conta, creio eu, e vai ser mais fácil eu tomar uma decisão orientada, talvez, à paixão, do que por necessidade financeira, porque eu nasci sob o aspecto de que eu preciso de dinheiro. Talvez a maioria aqui tenha nascido dessa forma. Já para pensar que se vocês não tivessem nascido pensando que vocês precisam ir atrás de dinheiro, se vocês pensariam e seriam como são hoje, isso muda muito. E talvez eu vá experimentar isso na minha meia-idade. Talvez. Espero que sim. E aí só lá eu vou saber o que eu vou fazer. O evento está sendo filmado, né? Daqui 10 anos a gente puxa esse filme de novo e vê o que ele vai estar fazendo. Eu acho que não vai ser surfando. Mas só bem claro,
a gente, por mais que a gente não fale, assim, a gente pega um pouquinho de apego, né, pela empresa que a gente está criando, né? Assim, existe um apego, não tem como falar que não existe um apego, né? Você gosta, assim. E quando você começa a falar assim, putz, ela não vai ser mais minha, existe o processo de desapego. Eu acho que, na verdade, o meu apego mudou. Eu aprendi a soltar a mão, porque sozinho não ia chegar em lugar nenhum. Então, aos poucos, cada vez que a gente vai evoluindo, para cada etapa que a Iapoli vai seguindo, eu tenho que abrir cada vez mais mão das coisas. Por exemplo, a gente fez o rebranding agora. O novo logo da Iapoli eu detesto, mas ele foi feito de forma colaborativa e todo mundo se enxergou naquilo. Quem sou eu para falar que o logo é ruim? Não é a Iapoli, não é mais o Adalberto. A Iapoli são as pessoas. Não existe empresa se as pessoas não acreditarem que uma empresa existe. Lá atrás eram 2 pessoas. Hoje são 22 pessoas. Não cabe mais eu decidir sozinho esse tipo de coisa. Então, do ponto de vista de apego sobre mais emocional, sobre o negócio, eu não tenho. Eu posso dizer para você que hoje meu apego é muito mais cultural. É muito legal olhar, ver uma pessoa fazendo faculdade, o outro comprando um apartamento, o outro pedindo a pessoa em casamento, contando com uma estabilidade que a gente está proporcionando para essas pessoas. Então muda a forma da gente ver qual que é o nosso papel. Gente que não tinha experiência nenhuma no mercado, jovem aprendiz. Por exemplo, no Flamengo, a gente tem uma situação bem interessante. A pessoa que representa a Iapoli no Flamengo, ela vem de uma situação de restrição financeira, tem dificuldades em relação, inclusive, na educação, na infância dela, não teve pai. E quando você pensa que essa pessoa veio de uma comunidade do Rio de Janeiro e a gente colocou ela dentro do Flamengo, no olho do furacão, é o clube que hoje tem o melhor potencial financeiro do país, está em 2 finais e ela está no campo assistindo os jogos, acompanhando todo mundo, vivendo uma experiência social que ela não tinha antes. Aí quando você vê que a gente como terceiro, eu sou privilegiado em vários aspectos e a gente vê conseguindo quebrar e furar a bolha através do negócio que a gente criou, aí eu tenho paixão. Muito bom. Você falou sobre cultura, isso é importante, né? Queria saber na empresa de vocês, assim, se vocês entendem a cultura como parte da estratégia do negócio. Eu estava pensando que responder aqui. A cultura hoje em dia, se você não tem cultura. Hoje o mundo é muito louco, né? Assim, é difícil de contratar profissionais, ainda mais na área de tecnologia, eu falo assim, é muito difícil, né? E depois que você contrata, é mais difícil ainda manter, entendeu? Assim, porque eles estão o tempo todo sendo assediados, né? LinkedIn, outras empresas, né? Então, a gente tem que ter algum nível de cultura organizacional que seja interessante, que instigue as pessoas a se manter na empresa. Então, isso aí é importante. Eu vou falar uma experiência recente, inclusive. Assim, antes da pandemia, eu achava que RH era besteira. Eu achava, ué. Eu tinha uma empresa com 10, 15 pessoas, 20, eu achava que era uma grande besteira ter um RH para uma empresa. Ó, que era uma besteira ter uma pessoa de RH para 20 pessoas. Para mim, RH era como se tivesse 100, 200, 500 pessoas. Eu tinha que ter um RH para 20. Aí veio a pandemia. Beleza, primeiro mês, segundo mês, quarto mês, ninguém querendo se matar, meu. Na empresa, sabe? Entediado, um monte de problema acontecendo, entendeu? E aí a gente fala assim, cara, como é que a gente resolve isso, né? Acho que é com o RH, né? E aí a gente criou o RH, né? A gente criou uma pessoa de RH, eu falei com muitas pessoas de RH, escolhi uma que eu gostei, coloquei na empresa para fazer um trabalho comigo e já faz um tempo que tem feito trabalho. Aí assim, quando você olha isso, aí o RH traz muita questão da cultura organizacional, né? Me corrigiu e me corrige em muitas questões, né? Hoje, porque eu tenho tem meus viés, né? E também tem que tirar meus viés também. Então isso é importante. E as pessoas elas se mantêm na empresa por conta da cultura da Vitamina Web, de como ela é. Hoje é assim. A gente perdeu agora um profissional de 12 anos. Você falou um pouco dessas coisas assim. Ele tinha 12 anos comigo, 12 anos, cara. Eu nunca me despedi de um funcionário chorando, cara. Que é 12 anos. A Vitamina tem 17.
12 anos. E ele saiu, né, agradecendo a empresa. Ele saiu também, ele pediu para sair, depois que ele pediu para sair, ele ficou repensando se ele saía mesmo ou não, se ele se mantinha. Ficou com aquela dúvida e tal. Mas quando ele me falou que ia sair, ele falou assim, cara, eu vou sair porque eu vou abrir meu negócio. Eu falei, eu não tive coragem. Quando eu falei assim, vou sair para outra empresa, não sei lá o que, você pode pensar em fazer uma contraproposta, conversar. O cara falou que vai sair para abrir um negócio. Aí eu falei assim, cara, você quer que eu fale o quê? Você tem que ir fazer, né? Você já testou, já fez já seu prova de conceito, viu que você gosta do que você vai fazer e tá dando certo, vai. Ué, se der errado, você volta, tá com a porta aberta aqui, entendeu? E o cara foi. Eu acho fundamental. E cultura, a gente fala muito sobre cultura e é muito intangível, né? Que é cultura dentro de uma empresa? Para a Bipool isso é muito chave e a gente teve a sorte ou a habilidade de formar um grupo de pessoas com culturas muito parecidas. O que fica naturalmente mais fácil de cascatear isso na empresa e perpetuar, né? Quando você simplesmente escreve qual que vai ser a cultura da empresa, mas você não vive aquilo no dia a dia, aquilo lá vira isopor, aquilo lá quebra, não se mantém. Eu acho que o mais forte é quando você tem um conjunto de crenças, conjunto de valores e você transmite aquilo para a empresa. Agora, para mim, quando que é importante a cultura? Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, está todo mundo feliz. É quando dá merda, quando você se depara com situações difíceis, escolhas difíceis, né? Tem uma escolha aqui que é antiética, mas vai dar um boom no meu negócio. E aí? Que decide isso? Para mim, é a cultura da empresa que decide isso. É muito intangível. Isso não é parede, isso não... Então, é um pouco de como liderar por exemplo também. Agora, liderar por exemplo, quando você está no dia a dia, todo mundo conversando, vendo os líderes tomando decisões, e falando, e discutindo, e debatendo, é um grau de absorção. E quando sua empresa é totalmente remota e vocês só se conversam por WhatsApp, ou por Zoom, por Skype. Então, obviamente, a pandemia fez todo mundo refletir muito sobre cultura, como perpetuar, como estimular. No caso da Bipool, a gente começou a pandemia com 5 pessoas e hoje somos 55. Ou seja, tem muita gente que eu nunca vi pessoalmente. Tem muita gente, o que é legal, porque a gente tira barreiras geográficas. Então, hoje a Bipool tem gente trabalhando em São Paulo, Porto Alegre, Joinville, Belo Horizonte, Belém do Pará, Buenos Aires, Montevidéu, Cidade do México, Nova York. Bom, tem gente que nunca se viu. Bahia. Daí é... Então, você tem que... Daí é uma coisa escrita. Daí você tem que fazer um exercício ativo de pensar, cara, para essa turma que eu só vejo nas reuniões, como que ele vai ver os nossos hábitos? A Luísa Trajano, todo mundo conhece a Luísa Trajano, fala que cultura é conjunto de rituais. Então, o que você faz? O que você promove? Qual que é o seu ritual no dia a dia? Quando uma pessoa erra, como você reage a isso é parte da cultura, né? Quando uma pessoa acerta, como você reage a isso é parte da cultura. Então, a pessoa acertou, você fica quietinho? A pessoa errou, você faz barulho? Pô, tá claro qual que é a cultura da empresa. Ou não, a pessoa acertou, você bate palma, a pessoa errou, tudo bem, você vai para frente, né? A gente, turma inquieta, lê, pesquisa muito sobre cultura. Então tem, por exemplo, na Netflix, eles têm muito a cultura de os líderes reconhecem publicamente quando eles erraram. Porque daí fica claro que errar é parte do processo, é parte do aprendizado, e Netflix é uma empresa rápida, isso tem que acontecer rapidamente, né? Empresas mais duras, o que o chefe faz? Ele errou, ou ele esconde, ou ele põe na de alguém. Ele terceiriza, né? Então, tudo isso é cultura. Então, e voltando nessa questão de quando você está trabalhando remoto, você não tem aquele cafezinho que você articula, você fala uma coisa, puta, eu não gostei disso, ou você se desculpa, ou você tira uma satisfação, não tem isso, porque você abre a reunião, está todo mundo lá, você perde aquele, a gente fala, o molho que vai tem as carnes e o molho que vai entre as carnes, você perde isso.
Então, você tem que criar, pensar em, de fato, iniciativas para você promover um pouco mais. Não é fácil, mas é importante. E são poucas as empresas que entendem a cultura como parte da estratégia de negócio. Pessoas. A gente está já indo para a não. Tá? Então, eu queria saber se vocês têm alguma questão que e depois eu não tenho nome, e aí eu vou atrás, vai só ajuda. Mas eu queria colocar ainda duas questões que eu acho que são legais, porque, de novo, alegrias perrengues, mas eu acho que a gente precisa falar dos perrengues. Tem aqui 3 pessoas, 3 donos de empresas que deram certo, que funcionou. Né? A empresa existe, a empresa tá adquirindo massa, né? Consistência, solidez. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem aqui no Brasil um índice muito alto de novos empreendedores, de novos CNPJs, a gente também tem um índice altíssimo de empresas que fecham. Porque não é fácil. Estamos no Brasil, temos impostos que são uma loucura, temos uma burocracia que, meu Deus, só Deus ao Senhor, temos questões trabalhistas complexas para resolver. E aí, eu fico pensando um pouco sobre essa questão da meritocracia do empreendedor, sabe? Tudo, quer dizer, tudo não, mas muita coisa joga contra. E se não deu certo, parece que você não se esforçou o suficiente. Eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, se vocês sentem isso, se vocês têm parceiros, conhecidos que quebraram e que precisaram recomeçar. Como é que vocês entendem se eu estou maluca viajando ou se essa coisa da cultura meritocrática, ela passa para o empreendedor, assim, sabe? Porque acho que foi você que falou dos viés inconscientes, né? Tem uma infinidade. Desculpa, eu sou diretora de diversidade, não falar disso, né? Mas para um homem branco, hétero, cis, formado numa universidade de ponta, que tem um bom networking, montar uma empresa é uma coisa. Para uma mulher preta, que vem da periferia, montar um negócio é outra coisa, são outras barreiras. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Começa aqui, por favor. Só mandar um beijo para a Júlia, comentei dela, do Flamengo, ela que trabalha no Flamengo e faz um trabalho exemplar lá. É injusto eu falar dela e não falar o nome dela. Júlia, tem um comentário sobre isso muito específico e pragmático também. Eu ouvi do controller do vagas.com.br, Wesley, amigo pessoal e uma pessoa da qual eu respeito muito quando fala sobre empresas, não empreendedorismo. Reclamar sobre impostos e burocracia é encobrir parte da nossa ineficiência, da não capacitação e nosso preparo enquanto empreendedor. Porque se você vai jogar um jogo, use dos parâmetros que tem no jogo para você jogar e faça daquilo ser saudável. Então, hoje eu não compro mais quando eu vejo uma pessoa reclamando sobre o Brasil é o país dos impostos, abrir aqui um negócio é muito difícil. Tem um monte de coisa que é difícil. Saiba como jogar o jogo ou aprenda. Eu aprendi. Não tive, infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem a capacitação adequada sobre gestão de dinheiro, finanças, entender a necessidade de ter um respaldo jurídico mínimo necessário desde o começo. A gente negligencia e deixa isso muito para frente. Quando a gente vai atrás de advogado muito mais por problemas do que por precaução, do que fazer um trabalho bem feito. Então, tudo isso, a nossa ignorância do ponto de vista financeiro, jurídico, ou o trabalho que o Sebrae faz há 30 ou 40 anos, pelo menos, de preparar e ajudar as pessoas a abrirem um negócio, e a gente não vai atrás, não vai lá no portal do Sebrae, como que eu abro uma empresa? Quais são os pontos chaves que eu preciso saber para meu negócio não falir? A gente está falando de um monte de coisa bonita aqui, gente. A gente não falou de fluxo de caixa. Você sabe o que é isso? Dinheiro na conta. Você vai tomar decisão sem dinheiro na conta? Tem muita startup tomando decisão sem dinheiro na conta. Não vou citar nomes aqui, mas tem uma startup que recebeu 60 milhões de aporte de dólares há pouco tempo atrás, e vou usar o termo bonitinho, rolou um super layoff lá. Por quê? Queimaram o dinheiro.
queimaram dinheiro ao ponto assim, de não se preocupar com o futuro da empresa. Por quê? Vou pensar na próxima rodada. Não, cara, é isso a empresa para vocês? Empresa, para mim, na minha concepção, é uma certa segurança de que você está fazendo um bom trabalho, está retornando e que você pode investir. Se por acaso você vai gastar mais do que você tem, jogo combinado, está mapeado, está previsto, você já viu exemplos, tem respaldo por trás, para que aquele risco seja tomado por todos os investidores, fundos, todo mundo, e todo mundo está com o jogo combinado. Inclusive, quando fala de cultura, os próprios funcionários e colaboradores. A gente, enquanto empreendedor, tomar decisão pela empresa e não combinar o jogo, não contar o caminho que está sendo trilhado pela empresa para as pessoas. Não, vou contratar aqui uma pessoa nova, vou vender um sonho para ela e no dia seguinte a gente está tomando uma decisão que pode pôr em risco de deixar a empresa com 3 meses de autonomia financeira. Não tem nem dinheiro aqui previsto para pagar 13º para a galera. Isso tem a ver com cultura, tem a ver com a nossa capacidade de não deixar no primeiro ou no segundo ano a empresa falir, mas infelizmente não é algo que parte da gente. A gente tem que ajudar a sociedade cada vez mais a tomar consciência, aprender a lidar com finanças pessoais, porque depois isso reverbera nos seus negócios. Pô, se você cuida do seu dinheiro, quando você montar um negócio, você vai ficar 500 vezes mais preocupado. Porque é um negócio novo, você nunca passou por aquela experiência, você está completamente seguro, sua única segurança é que você tem dinheiro guardado ali para aquilo aguentar ou não. Então tudo isso conta. E se vocês tiverem a oportunidade, assim como eu tento também, reverberar esse conhecimento para que os novos próximos empreendedores, seja lá como eles vierem para o mercado, virem mais conscientes, mais preparados para quebrar e diminuir essas estatísticas de 1, 2 anos. Então acho que tem muito a ver com essa nossa falta de informação, mas a gente já tem consciência aqui. Somos a parte mínima da sociedade, todo mundo que está aqui, boa parte, a parte mínima da sociedade que tem a oportunidade de ter acesso à informação. Comunidades no Rio de Janeiro, no Capão Redondo, sequer tem internet. Uma pessoa não tem internet. Não sei se vocês sabem, do outro lado lá no Capão, existe o termo do outro lado da ponte. Vocês sabem o que é isso? É gente que nunca passou a ponte estaiada. Então, o que é do outro lado da ponte? O que é uma Faria Lima? O que é um Itaim Bibi? O que é ser Faria Lima? Isso nem passa pela cabeça deles. A pessoa não tem acesso à internet. A pessoa não tem o mínimo preparo emocional e capacitação para tomar decisões por ela ali naquele momento. A gente tem que ajudar essas pessoas. Tem que sair daqui de uma SPM e numa faculdade, mesmo que privada, lá na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, e reverberar isso para lá. Porque são essas pessoas que vão ajudar a gente e depois elas serão os próximos empreendedores. Então a gente tem que ter essa consciência. Senão as coisas não vão para frente. A gente vai continuar concentrando riqueza na mão de poucas pessoas. Posso ir? Não, acho eu ia complementar o negócio dele aqui, mas eu vou... Não, então vai lá, se tem gancho pode ir. Não, na verdade, assim, só pegando um ponto que eu acho, que é bem curto, vou falar, assim, eu acho que tudo se resolve com educação, tá? Assim, o empreendedor também, às vezes ele quer empreender e tudo mais, mas ele não busca se educar, sabe? Ele não busca para aprender, pegar mais informações, porque informação tem muita, mas às vezes ele não sabe onde buscar a informação, às vezes, mas informação tem. Você falou do Sebrae, o Sebrae faz um trabalho muito legal, né? Só que as pessoas não vão atrás do Sebrae. E depois do Sebrae tem outras formas de conseguir mais informação e troca. As associações, por exemplo, são um canal. E a gente não vê os empreendedores indo atrás disso. Não falando muito desses que quebram, mas eu vou dar um exemplo do associativismo, né? Você tem lá 1.000 empresas associadas em São Paulo. Aí você faz um evento. Vai 40. E os outros 960? Né? Aí você fala assim, não, eles estão bem de vida? Não, às vezes o cara não vai porque o cara tá, desculpa o termo aqui, mas você falou um monte de termo, eu vou falar também. O cara tá fudido e não vai porque não tem tempo, tá fudido. Cara, é aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir lá ampliar seu network, é aí que você tem que ir lá escutar uma palavra, é aí que você tem que ir lá talvez aprender, ou realmente parar de novo e estudar, entendeu? Só que as pessoas estão tão preocupadas realmente com o boleto tá vencendo, né? E não saem dessa bolha, que você falou de uma bolha, não sai dessa bolha para tentar evoluir.
E aí a questão, assim, se não sai da bolha, se não busca evolução, você automaticamente está se matando, entendeu? Não, é verdade. A gente tem uma visão de empreender de um lado de startup e mercado de venture capital, que é fundos de investimento e tal, que ela é bem descolada da grande maioria dos empreendedores, né? Em startups, assim, quando você vai buscar investimentos, para que você vai buscar investimento, né? Você prova ali que a sua ideia é relevante para o mercado, e você precisa de algum capital para fazer aquilo acontecer, ou expandir, ou melhorar. Quando você tem rodadas de investimento, o Adalberto deve passar por isso também, às vezes você vai para um fundo e você mostra assim, ó, minha empresa está resolvendo um problema, ela é saudável financeiramente, não sei o quê, eles não querem uma empresa saudável financeiramente, eles querem uma empresa que vai crescer 3 vezes por ano. Ano que vem, porque no outro ano é 5 vezes, depois 7 vezes. Então, se você, daí é uma decisão que você tem que tomar. Ou você vai crescendo organicamente, o que também tudo bem, ou você vai fazer as loucuras para entrar no jogo e mostrar que, putz, eu venho 3 anos com caixa saudável. Eu vou ter que fazer alguma coisa para crescer 3 vezes ano que vem. Bom, isso inclui capital. Então é isso que o Adalberto falou. Tem empresa que recebe uma porrada de dinheiro e dela quase falha. A gente viu aí o WeWork que está quase falindo, está recuperando, mas enfim. Recebeu uma porrada do SoftBank, o fundador teve que ser gentilmente retirado com um bônus generoso lá. Mas por quê? Porque você vai pegando dinheiro e vai prometendo crescimento. Vai pegando dinheiro e vai prometendo crescimento. Uma hora isso não sustenta. Daí as 2 principais causas de empresas falindo no Brasil. Primeiro é o que o Adalberto falou, gestão de caixa. Ou seja, ou você cria dinheiro da sua própria operação, ou você recebe dinheiro de fundos e você não sabe operar isso de forma que vai deixar a empresa saudável. E a segunda é porque a solução que você trouxe não é necessária para o mercado naquele momento. Então você pensou, putz, vou criar aqui uma empresa que faz o microfone flutuar. Para que serve isso? Não serve para nada. Ou sei lá, talvez sirva. Mas, então, assim, as 2 principais causas. Mas certamente a questão financeira é super importante, né? Para qualquer negócio. Para a startup que recebe milhões e milhões e milhões, e para quem empreende no dia a dia e pensar no fluxo de caixa, como que você opera, quem você tem que pagar, quais são os impostos. Não esqueça que tem impostos, não esqueça que tem juros quando você pega dinheiro emprestado. Tudo isso é super importante. Gente falindo a gente vê qualquer tipo de mercado. E é isso, quando você fale e recebe um bônus de 1 bilhão, é um pouco mais fácil, né? Bom, gente, como disse nessa BD, não há tempo para mais nada. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. E aí, rapidinho, opa. Temos aqui, opa, e 2, 3. Mas assim, pontualíssima, pode ser? A gente vai tentar ser... É porque tá... Oi. Como que vocês trabalham a parte de bloqueio criativo, né? Eu sei que muitos aqui, acho que você trabalhou mais na parte criativa, mas para ser empreendedor, eu sei que o bloqueio existe. Como que vocês trabalham com isso? Vamos para o seguinte, vamos escolher uma pessoa para responder? Eu? Quem era? Não sou formado em publicidade, como o Davi ele é capacitado para isso, mas trabalhei por 8 anos em agência, inclusive cumpri por muito tempo o papel de redator e eu gostei muito desse papel. Então, questão de criatividade é uma coisa que para mim pega muito. O bloqueio criativo ele tem um pouco a ver com a sua capacidade de fazer o que é funcional, entendeu? A gente tem a capacidade de querer sempre fazer melhor, aumentar e não tem fim nunca aquilo. Então você tem sim um objetivo. O objetivo maior não é a criatividade especificamente, olhando para esse universo. O objetivo é a empresa crescer, ela vender alguma coisa, ter contratos novos, alguma coisa do tipo. O objetivo primário é esse. A sua criatividade tem que trabalhar a favor, em prol disso. Acho que eu respondo para você dessa forma. O parâmetro é esse. Respondeu, você achou que é o suficiente para chegar naquele momento? Está mais do que adequado.
Depois você tem conceitos de growth hacking, uma série de outras coisas para você evoluir. Dá para misturar criatividade hoje com data-driven, growth hacking, que você vai evoluir sua capacidade criativa baseado no feedback e retornos. Mas você vai até ali aonde o negócio precisa. Esse é o bloqueio criativo. Muito bom, muito obrigada. Foi ótimo. Temos que manter esse ritmo. Eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, seguinte, sobre um profissional que ele entrega resultados para você, porém está desalinhado com a cultura da empresa. Qual que é o ponto onde você demite ele? Qual que é o ponto onde ele fica? Qual que é o ponto que vale a pena manter esse profissional em custo da cultura, mas ele entrega resultados? Porque, só contextualizando, moro numa região de interior onde é difícil a mão de obra, então, às vezes, um profissional desalinhado com a cultura, mas que entrega resultados, às vezes ele precisa estar na empresa naquele momento. Como você lidou com isso? Que você disse que teve um funcionário que saiu com 12 anos e tal. Queria saber se você já passou por essa situação e como você lidou. A gente passa todo dia, né? A gente contrata muita gente. Então, assim, a cultura, o cara não vai... Esse profissional não vai adquirir uma cultura em 1, 2, 3 meses, 4 meses de trabalho, né? Assim, a cultura da empresa, a VTM tem 17 anos, né? E o rapaz que saiu chama Raul, né? E é um rapaz que é um querido, né? Então, assim, ele saiu, mas foi tranquilo. E ele conhecia muito da cultura. Então, assim, ele profetizava a mesma cultura para todo mundo que estava lá dentro também. Quem está entrando novo não sabe da cultura, está aprendendo as coisas, né? E hoje, quando você tem uma pessoa que entrega resultados, né? Para ela se adequar a uma cultura, se a empresa tem uma cultura correta, com o tempo ela consegue. Agora tem que ver o que é essa questão de não estar da cultura. Ele não é ético, né? Ele está prejudicando outros profissionais internos, eu entrego dele, mas ferra o amiguinho, entendeu? Então, assim, se isso está acontecendo, aí eu acho que não é legal. Aí eu acho que, assim, tem que estar fazendo um trabalho de RH, conversar, dar os feedbacks, fazer aquela conversa a segunda e a terceira, qualquer coisa, aí, cara, me desculpa. Para entregar resultado, você consegue contratar outra pessoa que consegue também entregar o resultado. Mas uma maçã podre na sua equipe, cara, pode começar a fazer com que outros profissionais que são tão bons comecem a sair, né? E você nem vai estar sabendo por quê e estão saindo da sua empresa, porque estão lá, sabe? É difícil. Então, assim, agora sim, se a cultura for, putz, o cara não participa das dailies, a gente tem as dailies e não participa, não entendeu que tem que participar, o cara não sei lá o quê. Tem algumas coisas que você vai ajustando, né? Agora, ética para mim é a coisa mais importante. Agora, ser ético é o mais importante. Isso aqui não é negociável. Para mim não é negociável. Se o problema é esse, não é negociável. Então, assim, isso quem trabalha comigo sabe, né? Assim, é só uma vez. Entendeu? Não tem, assim, uma vez seguinte, se o cara fez uma coisa muito antiética, no dia seguinte ele não está mais na empresa. Entendeu? Isso, assim, não pode, assim, a gente não pode negociar alguns valores, né? Alguns valores a gente se adapta e espera a pessoa entender. Outros não são negociáveis. Obrigada. Por favor. Oi, eu acho assim muito fácil, não só fácil, que eu sei do trabalho de vocês, mas são 3 homens brancos em cima do palco falando sobre empreendedorismo. E aí eu volto na questão da Marta, falando sobre impacto social. E aí eu gostei muito sobre o que você falou. Eu podia estar fazendo essa pergunta, na verdade, em casa, mas eu gostaria muito que você falasse, não só como Iapoli, mas como Adalberto, como que você acha que a Iapoli pode ter esse impacto social, mudando vidas, né, trazendo essa parte da tecnologia como mudança social. Sacanagem você fazer pergunta, hein? Rapidamente. A gente tem que ter consciência de onde a gente veio. A gente veio de uma situação, você inclusive, de uma região de uma região não... desculpa, gente. A gente vem de uma situação da qual ela é mais humilde. Mas eu sou homem, reforçando, branco, hétero, cis, isso abriu todas as portas para mim. Ter essa consciência, aceitar isso, essa aceitação e essa consciência, acho que é a porta de entrada para que a Iapoli ou qualquer outro negócio que eu venha a ter
não seja o foco o dinheiro do qual eu vou ganhar lá na frente ou do que eu estou vendo hoje. E sim, tem a ver com o que eu comentei sobre paixão, que a gente já falou ali atrás. Eu comentei sobre a Júlia, entre outras pessoas da Iapoli, que a partir do momento que eu estou vendo que está reverberando e refletindo e abrindo oportunidades, e outros Adalbertos e Adalbertas estão surgindo, estou cumprindo meu papel. Espero um dia ter uma ONG da Iapoli ou do Adalberto, com a Melinda Gates, e a gente ir mais longe, fazer mais coisas. Mas enquanto eu não tenho essa oportunidade, no mínimo, as pessoas que a gente traz para a Iapoli, para o negócio, e a forma como a gente empodera essas pessoas, eu acho que já é um começo. É o que eu posso fazer hoje pelo nosso país. Não posso reclamar do presidente, então eu tenho que fazer o que eu posso fazer. Estou aqui trabalhando e ajudando quem está ao meu redor. É o mínimo que a gente tem que fazer. Isabela, eu queria agradecer a sua pergunta. Acho que essa é uma reflexão que fica para todo mundo, né? Porque o negócio ele tem que ter por objetivo o lucro, o negócio precisa se manter, mas ele também precisa pensar no impacto social que causa. Então, eu já estou aqui sendo finalizada há 500 anos. Muito obrigada. Em uma frase, tchau. 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 Uma frase, tchau. Sigam anamid.com.br. Tchau. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação, obrigado pelo convite, pelas trocas. E é isso. Valeu, pessoal.